E agora nós vamos falar sobre direito familiar, principalmente sobre pensão alimentícia, que esse assunto rende muitas dúvidas e a nossa convidada é a advogada Mayara Alfen. Tudo bem, Mayara? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada por participar aqui. Ela sempre está comigo lá em Toledo. Falei, Mayara, vamos comigo hoje lá em Cascavel para conhecer o nosso estúdio novo e falar desse assunto que rende bastante, né? Bastante dúvidas, Núbia. E nós vamos manter hoje a nossa fala na pensão alimentícia para os filhos após o divórcio, né? Porque nós temos pensão alimentícia para idosos, para o ex-cônjuge, né? Então vamos falar dos filhos hoje. Então eu quero que você conta pra gente explicando o que é a pensão alimentícia. Então a pensão alimentícia após o divórcio, ela é esse gasto que o pai ou a mãe vai ter com a criança após a separação, né? Então nós sabemos que temos gasto com a educação, com alimentos, com escola, então é necessário ser regulamentada essa pensão alimentícia junto ao judiciário. Mas Mayara, quando que pode pedir a pensão alimentícia? Antes do bebê nascer? Ou como é que funciona? Então, desde a barriga, a pensão alimentícia, ela pode ser solicitada. Então, digamos que esse casal, ele se separou após eles se separaram, ele pode pedir a pensão desde o útero, comprovando essa união. E Mayara, a gente pode falar então que é verdade que a pensão sempre é pagada pelo pai ou tem que ter um cuidado com isso? Tem que ter um cuidado, porque hoje a pensão ela pode ser paga pelo pai ou pela mãe. Depende quem vai estar com a guarda da criança. Então, digamos, a mãe está com a guarda, o pai paga a pensão. O pai está com a guarda, a mãe vai pagar a pensão. Isso é uma dúvida, geralmente, né? Que às vezes a gente, quando fala em pensão alimentícia, sempre só pensa em questão do pai. Mas é muito, então, de quem que a criança está e a guarda com quem está. Exato. E, Mayara, como que é calculado o valor da pensão alimentícia? Porque também acho que é uma dúvida que muitos clientes devem chegar lá para ti, né? Alguns já chegam, ai, Mayara, eu tenho que pagar 30% do salário mínimo. Não, essa é uma das regras. 30% do salário mínimo é algo que vem sendo colocado. Mas, digamos, sempre tem que levar em consideração qual o padrão de vida que aquela criança tinha no tempo da união. Então, digamos que essa criança tinha gastos aí por volta de 1.200, 1.500. Então, a pensão será mais ou menos nesses valores. Ah, mas tem que se levar em consideração também, Mayara, a questão de como era a rotina dessa criança, como que era o padrão de vida dessa criança, para daí definir o valor da pensão. Então, respondendo, não existe um valor fixo. Cada caso será um caso. E nós temos dentro do direito uma regra que nós dizemos, binômio possibilidade e necessidade. A partir disso é que vai ser definido o valor da pensão. E Mayara, sobre como, por exemplo, se o pai ou a mãe não tem carteira assinada, como que funciona, como que é feito nesses casos? Então, aí nós vamos ter que ver justamente isso, qual o padrão que essa criança estava inserido, porque muitas vezes se ele tem a carteira assinada, fica mais fácil da gente comprovar, o pai ou a mãe, os valores que ele ganha. Mas a gente tem que ver a real necessidade dessa criança. Então, digamos que essa criança estudava num colégio particular, fazia diversos cursos, por mais que não se consegue comprovar por meio de uma carteira, mas se consegue comprovar os gastos dessa criança e esse padrão que os pais estavam acostumados a dar para ela não pode mudar. E Mayara, como que a gente pode falar no caso de solicitar a revisão da pensão alimentícia? É possível fazer isso? É possível, porque pode mudar a necessidade dessa criança no decorrer. Fizemos o processo de pensão, mas transcorreu um período, aquele valor já está muito abaixo. Dá para a gente demonstrar que essa criança precisa de mais, ou também ao contrário, o pai ganhava, digamos, 10 mil reais e ele muda o trabalho, o emprego e ele cai para 5 mil, R$1.000, 1.200. Aí também nós podemos revisar esse valor, só que tudo tem que ser comprovado. Tudo tem que ter a comprovação certinho, não é aquela coisa assim, aconteceu uma mudança, vou lá, já pedi para o advogado trocar. Não, todos os dados, documentado, organizar passo a passo, né, Mayara? Passo a passo, exato. E como que a gente pode falar com relação à idade limite para o filho receber a pensão alimentícia? Que tem isso também, né? Isso é outra dúvida que a maioria chega. Mayara, com 18 anos, então encerrou, não preciso mais pagar nada para o meu filho. Não é assim que a nossa legislação prevê. Ela diz que
completou os 18 anos, parou de estudar, o pai pode entrar com uma ação chamada de exoneração de alimentos para deixar de pagar. Mas ele não pode simplesmente pagar, porque senão essa mãe pode executá-lo. Então ele vai ter uma dívida. Agora, essa criança, esse adolescente, né, tá fazendo faculdade, então pode ir até os 24, 25, 26, dependendo do curso que ele vai fazer. Outra questão é se essa criança ou esse adolescente tem algum problema de saúde. Então, não simplesmente vai ser encerrado essa pensão. Então, cada caso é um caso. Então, Mayara, no caso, por exemplo, assim, o filho fez 18 anos e aí ele continua, por exemplo, vai para uma faculdade particular, o pai precisa continuar ajudando, então, com a pensão nesses casos? Precisa continuar ajudando até a conclusão desse curso. Isso não quer dizer que vai ter que ser a metade do valor da faculdade. Até porque, como eu disse, é a possibilidade do pai pagar com a necessidade. Então, a gente vai ter que sempre verificar isso, porque às vezes o valor dessa faculdade é R$2.000 e o pai ganha R$2.000. Então, não tem condições, né? Então, sempre tem que ser bem ponderado. E, Mayara, como que a gente pode falar sobre a verdade que na falta do pagamento da pensão alimentícia gera prisão? Gera, inclusive tem uma galera aí correndo mandado de prisão. Porque a legislação fala que uma pensão em atraso já pode se socorrer a esse mecanismo da prisão civil, que é o que a gente chama, né? Então, a partir de uma pensão já é possível, sim, solicitar isso. Por isso que é importante estar sempre com a pensão em dia. Se esse valor está muito exorbitante, pedir essa revisional que a gente falou, para não correr esse risco. E essa prisão independente, se é pai, se é mãe, vai acontecer? Independente, não pagou, mas a pessoa ela vai ter um prazo, né? Ela vai ser intimada para realizar o pagamento antes de sair o mandado de prisão. Agora, se nesse período que ela recebeu, que ela foi avisada e ela não realizar, ela pode pegar de 30 a 90 dias de prisão. E do pagamento, Mayara, como que funciona? Tem que ser, por exemplo, assim, o pai ou a mãe recebeu o salário, já tem que já logo fazer o pagamento da pensão alimentícia? Como é que é? Nesse acordo que eles fizeram judicialmente, vai estar estabelecida uma data, dia 5, dia 10, e aí esse genitor pode escolher se quer pagar por depósito ou em mãos, né, em dinheiro. Só que se for em dinheiro e em mãos, sempre lembrar de pegar um recibo, porque você tem que comprovar que você está realizando. Então, já aconteceu de pais pagarem, nunca pegarem recibos, a outra parte executar e tá com uma dívida aí. Como que vai provar que você pagou, né? E que a gente pode falar, né, Mayara, citar, porque infelizmente acontece muito de, por exemplo, assim, a separação não foi lá da amigável possível. E às vezes, por exemplo, a guarda dos filhos fica com a mãe. E a mãe tá com aquela raiva, com aquele sentimento todo, e o pai vai lá e paga em dinheiro. E não tá fazendo seu comprovamento, que tá pagando em dinheiro. Aí, às vezes, querendo ou não, acaba agindo de má fé ali nessas situações também, né? Com esses conflitos familiares, eu sempre digo, independente se o casal se separou ou não, o filho ou a filha vai ser para sempre. Então, eles como pais têm que saber levar a situação da melhor maneira possível. E sobre os avós, Mayara, eles podem pagar também a pensão alimentícia ou não? Então, só em casos muito esporádicos, né? Sempre a ação vai ser ingressada contra o genitor ou contra a genitora. Esse genitor, essa genitora, quando eles não conseguem realizar o pagamento, porque não estão trabalhando, não tem fonte de renda, mas os avós possuem, aí sim podem ser chamados para integrar o processo, para ser solicitado a eles. Mas isso é sempre uma segunda opção. Maria, até surgiu uma dúvida aqui, não estava no nosso roteirinho, mas aproveitando essa questão dos avós. Se, por exemplo, assim, acontece algo, infelizmente, que o pai ou a mãe perde a vida. Aí, no caso dos avós, entram com a questão para pagar a pensão alimentícia? Como que o direito atua nesses casos? Então, daí nós temos que verificar se esse pai trabalhava, se ele vai receber uma pensão por morte, se ele deixou bem, se ele não deixou. Se não, sim, os avós podem ser responsabilizados em caso de uma necessidade que essa mãe tenha, sim. E em caso dos gastos da pensão alimentícia, o que entra nesses gastos? Então, isso é algo bem discutível, né? Mas basicamente são alimentação, educação, saúde, uniforme,
medicamentos que está dentro da saúde, consultas médicas, algumas decisões judiciais já vinculam até parte do aluguel, caso o pai ou a mãe que esteja com a guarda pague aluguel, isso também pode entrar como gasto. E no caso do desemprego, como que funciona? A pensão alimentícia, ela se torna obrigatória ou tem algumas deixas? Como que é? Então, não existe nenhuma deixa para quem está desempregado, até porque lá nesse acordo já foi vinculado que esse pai ou essa mãe vai ter que pagar 30%, 40%, 50%. Então, se ele está passando por um momento em que ele está desempregado, ou ele vai ter que pedir ajuda a alguém para realizar os pagamentos, ou se esse valor for muito exorbitante, ele pode ingressar com uma ação chamada revisional, que nessa revisional ele pode pedir para baixar porque o padrão de vida dele alterou e ele está passando por uma dificuldade momentânea. Mas, como a gente reiterou várias vezes aqui, precisa sempre ser comprovado. E Mayara, no caso das guardas compartilhadas, como que funciona a pensão alimentícia? Ela é obrigatória ou computar a guarda compartilhada é mais tranquilo? Eu não quero entrar muito no aspecto da guarda compartilhada, senão vai dar mais bloco aqui para nós, né? A gente fica a tarde inteira. Mas a guarda compartilhada é algo que também gera muita dúvida, porque os pais já chegam assim, a criança fica uma semana comigo, uma semana com o outro genitor. Aí eu não preciso pagar pensão e tá tudo certo. Não, a guarda compartilhada, ela não é dessa forma. Ela é uma guarda onde fica para os dois. Porém, a juíza sempre determina uma residência fixa dessa criança. Até porque, senão, lá na casa do pai eu não preciso fazer tarefa, na casa da mãe eu preciso, e vice-versa, né? Então, uma residência fixa. E essa pessoa que está com a residência, que é o pai ou a mãe, ele vai ter direito, sim, a uma pensão para o filho. Porque entende-se que ele vai ter mais gastos do que o outro. Então, às vezes, essa criança ela vai ficar toda semana, de segunda a sexta com a mãe, nos finais de semana, mais um dia, com outro genitor que realiza o pagamento da pensão. Então, sim, é necessário o pagamento da pensão, mesmo com a guarda compartilhada. Então tá aí, gente, esclarecemos várias dúvidas para vocês sobre pensão alimentícia. Quero agradecer a Mayara. Obrigada por participar do nosso Ver Mais. Imagina, estou muito feliz pelo convite, parabéns pela casa nova, muito sucesso para você. Obrigada. E, gente, surgiu mais dúvidas, manda pra gente no nosso WhatsApp, que eu vejo lá depois, e chama a Mayara para vir novamente, porque, como a gente falou, esse assunto rende bastante, né, Mayara? Rende bastante. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu pelo convite.